E aí ficou essa cara agora de serelepe aí que não aconteceu nada. Bom dia, bom dia, bom dia. Obrigado. Que Deus nos abençoe, que possa ser uma manhã abençoada. Falava com a UMP alguns dias atrás dos ecos do sermão de 3 semanas, quando o pastor falou de Hebreus capítulo 6, versículo 1. Ainda está ecoando, ainda até agora, e está ecoando na aula de hoje, quando nos chama a irmos para coisas mais profundas. E essas coisas mais profundas, a gente sabe por que a gente não gosta das coisas profundas? Porque elas mexem com a gente e fazem a gente mudar. Esse é o medo que a igreja tem das coisas profundas, porque mexe com a gente. E nós somos muito estáveis como pessoas. A gente não gosta de mudança. Emocional, então, nem se fala. Rotineira, você muda a tua rotina para você ver como é que é uma coisa que te deixa até tremendo. Isso faz parte da natureza humana. E, de repente, a gente para e pensa, como nós temos pensado nas últimas manhãs aqui, sobre sermos brilhantes, sobre sermos efetivos, sobre criarmos, sobre agirmos nesse ambiente de sociedade que nós somos colocados. E a gente começa a pensar em algumas coisas. Qual que é o sentido disso? Qual que é o significado disso? De repente, alguém muda de uma cidade para outra, faz um concurso público, e agora ele é um funcionário que vem morar em Brasília. E aí, de repente, ele é o cara que escutou 500 mil histórias sobre Brasília, agora ele mora em Brasília e faz parte do métier. E aí, quando ele viaja e está em outro lugar, aquela galera de Brasília? Gente, eu vou fazer um comentário. Eu estou gostando demais de morar em Brasília, está sendo muito legal. Mas quando você escuta alguém falar de Brasília, Brasília é igual Nazaré. Pode alguma coisa boa sair de Brasília? Né? E isso faz parte das brincadeiras. Por quê? Porque a gente escuta e, de repente, parece que não existe gente boa em Brasília. Só que está lotado. De Nazaré saiu Salvador, não foi? Eu brinco, pastor, eu tenho um hábito. Todas as coisas que eu faço primeiro na minha igreja. Então, vários estudos bíblicos que eu tenho aplicado na Secretaria Nacional de Mocidade foram estudos que eu dei para os jovens aqui da igreja, que eu tenho usado aqui na escola dominical. Eu aprendi isso com o reverendo Jeremias. As primícias são sempre as nossas ovelhas. As primeiras coisas são sempre para a igreja em que nós congregamos. Então, aqui tem sido um laboratório muito legal de pensar algumas coisas e que depois a gente compartilha. E eu falava agora há pouco com o reverendo Fábio. Essa semana foi uma semana em que aconteceu a reunião anual da Comissão Executiva do Supremo Conselho da Igreja, que se reúne todo ano, e foi muito legal ver os resultados das várias igrejas do país. E eu fiquei feliz de ver o resultado da nossa igreja na questão financeira. Já somos considerados uma das maiores igrejas do país. O que isso traz para nós? Responsabilidade. Está na hora da gente pensar, talvez a gente pode pegar aí mais 10 missionários. Talvez a gente pode pensar em ter mais 10 campos. Talvez a gente possa pensar em abrir mais 5 ministérios novos na igreja. O dinheiro não pode ficar parado. Está na hora da gente pensar, talvez, em mais grupos de meio de semana para pregar o evangelho, e ter mais gente, divulgar mais o evangelho. Isso traz para nós um senso e uma percepção um pouco, e é o que eu quero falar agora de manhã, de significado. O texto que eu fiquei pensando, ele começa em Deuteronômios, capítulo 6, a partir do verso 20, que fala assim: quando teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo, o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça
quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Você percebeu, Marta, a pegadinha da primeira parte da pergunta, do versículo? Fábio, você percebeu essa primeira parte, a pegadinha daí? Quando teu filho está te perguntando o que significam os estatutos? Porque ele só pode te perguntar se você está o quê? Falando para ele. Então, se você não está falando nada, ele não te pergunta nada. Perceberam a dinâmica da coisa, do texto? Por isso que Deus determinou ao povo, olha, fala quando você estiver assentado, em pé, andando, dirigindo, na estrada. Fala quando você estiver em casa, fala na hora que você acorda, fala na hora que você dorme, fala na hora que você come. Para que ele fale assim, o que é isso que você está falando? Isso, meu filho, é a palavra para que você seja feliz, você seja próspero e tenha paz. Eles tinham acabado de vir da onde? Do Egito. E tinha uma moçada que estava com o quê? Com saudade. Gente, já parou para pensar? Olha o que o pastor falou agora há pouco, do céu em festa. O camarada não estava com saudade do céu em festa. Isso me deixa assim nervoso, Júlio. O cara não estava com saudade do céu. Ou melhor, ele estava com saudade do inferno. Percebeu? Era triste. Essa aqui é a palavra. Só que nós, muitas vezes, também temos saudade do Egito, do melão, da fruta, da boa vida, entre aspas, porque não era uma boa vida, ele era o quê? Escravo. E ele tem saudade da escravidão. Ele tem saudade daquilo que lhe faz mal. É exatamente como o viciado em abstinência. Ele sente falta daquilo que lhe faz mal. Mas enquanto ele está sob o efeito daquilo, ele está em torpor mental, em que ele não percebe o que está se passando, o que está acontecendo com ele. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 12 e 13, ou melhor, desculpa, no Salmo 145, verso 3, ele fala assim, grande é o Senhor e muito digno. Eu resolvi colocar esse verso para relembrar a palavra digno, porque nós vamos tratar sobre dignidade hoje na nossa lição. E ela começa apontando que o maior senso de dignidade é daquele que está acima de todas as coisas. E ele fala assim, exortamos, consolamos, admoestamos, para que você viva de modo digno. Então, quando nós nos sentamos aqui, nós exortamos, nós puxamos o abraço, consolamos, nós advertimos para você viver de modo digno do Deus que vos chama para o seu reino e glória. Outra razão, ainda temos nós para incessantemente dar graça a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes. Olha a tangente da parábola novamente. Tem festa. Tem festa. Nesse acolhimento, tem festa. E eu queria pensar, estamos todos em busca de alguma coisa. Buscamos sentido e significado no que fazemos, no que pensamos, no que sonhamos. Projetamos nosso presente e futuro a partir das nossas experiências e da nossa história. Pense um pouco. Você vai levantar amanhã cedo para ir trabalhar. Qual é o sentido? É só o sustento financeiro? Se for só o sustento financeiro, vai chegar um momento que aquilo vai ser profundamente vazio e depressivo, porque você já comprou a casa, você já comprou o carro, você já fez a viagem, você já tem o seu bem, você já comprou o seu celular top. O que te falta? Não falta nada? Qual é o sentido de eu levantar na segunda-feira para ir trabalhar? Qual é o sentido de nós pensarmos que daqui a pouco estamos casados? Qual é o sentido de ir para a faculdade e ter um curso superior? Qual é o sentido de preparar o almoço ou a janta todos os dias?
Qual é o sentido que nós temos de estar aqui, nesse momento, no dia do Senhor, num domingo? Em tudo que você faz, sempre há uma percepção de sentido. Sempre temos perguntas. E os tempos modernos estão gerando um cansaço mental porque as frentes estão ficando amplas demais, estão deixando as pessoas extremamente angustiadas com o leque de opções. Tem uma frase, Ítalo, que alguns psicólogos têm usado, que é a síndrome do self-service. Já ouviu falar? Você foi naquele self-service bem bonito, bem gostoso, pensa aí num bem bacana. Aí você colocou, Fábio, no seu prato, aquelas comidas mais gostosas. Aí você senta. Já parou a pensar que você fica pensando naquilo que você não serviu? Em vez de você se concentrar no que você colocou no seu prato, podia ter pego mais aquele camarão. Nossa, deixei passar aquela picanhazinha que faltou lá, aquele salmãozinho, podia ter vindo aqui no meu prato. Só que você sabe que você não vai dar conta. E aí você fica frustrado com o quê? O que você não serviu. Já parou a pensar que tem hora que a gente está ficando ansiosos e frustrados com coisas que nem nós temos ainda, e em vez de ficar alegre e feliz com o que a gente tem? A palavra é muito clara, eu tenho que ser grato. Mas na hora de viver essa gratidão, poxa, comprei um Corsa. Podia ter comprado um Prisma. Comprei um Prisma. Podia ter sido um Corolla. Comprei um Corolla. Esse é uma BMW, né? Não está satisfeito, não está grato. Você acabou de orar por aquilo, você acabou de pedir ao Senhor, Deus te concedeu o desejo do teu coração. E, não, mas eu não quero mais isso. Me tira do Egito. Beleza, eu te tirei. Mas trouxe para esse deserto? Mas eu estou te falando, deserto é só um tempo. Você vai parar na terra que mana leite e mel. E anda. Não, mas cadê essa terra? Mas peraí, olha só, terra de codornizes, tem comida, tem água que sai da pedra. Deus está fazendo os milagres todos os dias e a gente não consegue ver a ação para que você chegue na terra prometida. Percebam bem, eu coloquei essa frase dizendo, o que a gente projeta é a partir das nossas experiências. O que a gente está chamando a atenção para esse domingo, nessa manhã, é que você comece a pensar na sua experiência de agora, se tornar grato, se tornar atento para hoje, para que quando chegar o amanhã e você olhar para trás, você vivencie uma experiência de gratidão naquilo que você tem. Olha, eu tenho aprendido muito essa história. Zero a conta. Zero o que ficou para trás. Esquece o que ficou para trás. Esquece o que ficou. Vamos pensar de agora. Se eu pensar de agora, eu tenho que me projetar para quê? Como é que eu vou lidar com meu filho quando ele ficar jovem? Quando é que eu vou lidar com as crianças quando elas virarem adolescentes? Elas começam agora. As experiências são de hoje, são desse momento, são desse dia. É quando você diz sim, é quando você diz não. É quando você, está criando aqui o chinelo, vai aparecer no bumbum com 2 chineladas. E você vai contar 1, 2, e cumpre a tua palavra e cumpre a tua promessa. Ele vai lembrar que você promete e cumpre. As nossas experiências de hoje, a gratidão pelas coisas pequenas. Óbvio, daqui a pouquinho vamos todos sair daqui, vamos almoçar. E Deus tem sido tão misericordioso que vai ter comida hoje para a gente comer. Mas tem famílias agora, nesse exato momento, que não vão ter. Então eu vou louvar ao Senhor, mesmo que o bife seja pequenininho, mesmo que o arroz seja ligeiramente salgado, mesmo que não tenha Coca-Cola e tenha só uma água gelada, Deus seja louvado, porque aqui tem alguma coisa. E aí essa experiência do dia de hoje, vai te aperfeiçoando para o dia seguinte, para depois. Por isso que eu disse que as nossas histórias de futuro
começam com aquilo que nós somos, com as experiências que nós temos. Tem um colega, ele é professor da Universidade Federal lá em Juiz de Fora, e a história é muito interessante porque nós fomos colegas na faculdade e a esposa dele foi paciente da Sandra. E ele passou um ano no seu pós-doutorado nos Estados Unidos e a sua ajudante foi trabalhar com o meu irmão. E foi uma experiência muito interessante lá na casa do meu irmão, e ele conta isso, que ela tinha um zelo com um grão. Ela não deixava nada ser desperdiçado, absolutamente nada ser desperdiçado. Até na hora de raspar a panela, aquilo que ficava no fundo da panela, ela juntava num pratinho para poder ser usado para fazer alguma coisa. E aí ela falava assim, eu passei fome. Eu sei o que é uma colher de arroz. Porque teve dia que eu não tinha uma colher de arroz. Então, nós temos que ser gratos nas pequenas coisas. E aquele senso profundo dela era muito legal de entender. Gratidão nas pequenas coisas para que você entenda as grandes coisas. O que significa a palavra dignidade? Qualidade moral que infunde respeito, consciência do próprio valor, honra, autoridade, nobreza. Quem não quer ser digno? Não tem como nenhuma pessoa que está aqui dentro desse espaço agora falar assim, eu não quero ser alguém de moral, eu quero ser alguém imoral. Não, eu quero ser alguém desrespeitoso. A partir de agora eu quero ser, Senhor, aumente meu desrespeito. Né? Eu quero ser alguém sem valor. Eu quero ser alguém sem honra. Ninguém faz uma oração dessa. Ao contrário, nós desejamos, nós queremos esse princípio. Então, quando nós falamos sobre isso, quando nós desejamos a nossa aspiração por significado, é porque queremos que nossa vida faça diferença. Gente, nos últimos domingos, várias vezes nós falamos sobre criar. Você quer criar algo que faça diferença. Você quer criar algo que marque. Por que você montou uma imobiliária? Você tem talento, mas você quer que ela seja o quê? A que trate melhor os clientes no DF inteiro. Quero que qualquer um que passe pela sua empresa, caramba, foi a melhor experiência que eu tive. Fábio preparou o sermão de hoje à noite? Está caprichado? A gente pode vir aqui com um caderninho anotar tudo? A melhor palavra que você vai ter depois do sermão é glórias a Deus. Usou o teu servo. O significado, o senso. Você não se prepara para a derrota. Eu vou lá para o meu trabalho amanhã, lá no tribunal, e vou fazer a pior peça que tem. Seu marido já disse que você fica corrigindo lá o português, né, as coisas, né? Vai ser uma peça cheia de erro de português, nenhuma concordância. Como é que ela vai chegar em casa, Heitor? Você tem sentido e significado naquilo que você faz. Você quer que seja o melhor. Isso, irmãos, tem que ser parte de tudo que nós fizermos. Lembra das pequenas coisas? Vai preparar o almoço? Um arroz. Nossa, vai ser o melhor arroz do mundo. Aí eu vou passar uma camisa. Vai ficar a camisa mais bem passada que eu vou deixar para minha esposa amanhã, o vestido dela passado para ela ir trabalhar. Você vai levar 3 horas. O que ela faz em 5 segundos, vai levar 3 horas. Mas não tem problema, faça. Né? Vamos dar uma faxina na casa. Vai levar 3 horas também. Vai limpar um cômodo, mas faça. Faça com o melhor que a gente pode fazer. Queremos que a nossa vida faça diferença. Aquilo que você tem sonhado, você quer chegar lá. Você quer chegar lá. Você não está fazendo só por fazer. Essa caminhada cristã no mundo, na sociedade, ela tem que ser impactante pela nossa excelência. E ela tem que ser impactante pelo senso de significado que nós fazemos e colocamos naquilo.
tem que ter sentido. Há uma história, acho que alguns de vocês já ouviram, de um homem que procura Lutero e ele quer servir a Deus. Lutero pergunta a ele o que ele faz, ele fala, sou sapateiro. Você tem certeza? Tenho certeza. Você quer servir a Deus? Quero servir a Deus. Pegue, volte lá para a tua loja, faça o melhor sapato e venda por um preço justo. Você vai estar servindo ao Senhor. Vai lá para a imobiliária, faça o contrato mais justo, dê as melhores condições e Deus vai honrar. E você não tem nada a ver com esse negócio de ir para o seminário, de ser pastor, ou seja, qualquer coisa. É o chamado universal de todo o crente em glorificar ao Senhor naquilo que você faz. Esse é o sentido desse primeiro ponto que nós estamos chamando a atenção. Segundo, quando nossos objetivos se chocam com o quê? Com as suas histórias. Com quem é você? Então perceba, nós temos que fazer às vezes algumas escolhas. Tudo bem? Fomos chamados, mas na nossa rotina diária, somos desafiados. Você é flamenguista? Vai falar qual é o seu time, não? Abre o coração, vai. Tá bom. Você vai ao estádio e realmente a emoção é essa. Por exemplo, quando você vai no melhor do mundo, que é o Allianz Parque, né, do verde, da esperança, daquele time, né? Aí aquele porcaiada fica toda em pé, né? Gol do Dudu. Pintura. Uma bicicleta do Rony. A galera levanta, comemora. Alegre. Mas o juiz marca uma falta indevida, é a mesma massa que se levanta e profere os impropérios. E é a hora que é ali que vai se fazer a diferença. Perceba que eu estou falando de uma rotina, irmãos. Porque se você consegue fazer esse tipo de controle, você faz vários outros controles. É o cara que prepara para sair do serviço e a mesa dele já está pronta 10 para as 5. Mas ele só sai às 5. Está faltando 10 minutos para o patrão. Sabe o que a Bíblia chama isso? Roubo. Você ganhou pelo que você não fez. 5 horas. 5:02. Agora eu estou terminando de arrumar, porque eu cumpri até 5 horas o que eu tinha que fazer. Percebam que nós temos que ter uma consciência do que nós fazemos o tempo inteiro. Não dá para ter uma separação. E é muito interessante que a Reforma Protestante trouxe um conceito contrário a uma visão dicotômica de mundo, entre sacro e profano. Isso aqui é sacro, isso aqui é profano. Já viram? Nós crentes falamos de coisas do céu e coisas do mundo. Tem hora que eu fico pensando em algumas coisas, né? Será que tem meia do céu e meia do mundo? Comida do céu e comida do mundo? Roupa do céu, roupa do mundo? Porque a gente fala de música, né? Ah, tem a música do mundo. Tem umas músicas da igreja que ofendem mais a santidade do Senhor do que algumas outras músicas aí. A letra é tão ruim que ela chega a ser quase herética. E a Bíblia fala sobre o que é heresia. Então, não tem essa questão, tem coisa boa e coisa ruim. Percebemos essa dinâmica? Nós não podemos separar. Você não é 2, 3, você é um. É a mesma pessoa no trabalho, é a mesma pessoa na família, é a mesma pessoa na igreja, é a mesma pessoa dirigindo, é a mesma pessoa no estádio, é a mesma pessoa no trabalho. Você é a mesma pessoa o tempo inteiro. Um grande amigo, muito interessante, foi meu colega de cursinho e depois foi meu terapeuta um tempo. É interessantíssima essa história. Ele falava assim, Alexandre, quando nós mentimos ou quando nós criamos um personagem mental, você entra em exaustão.
Porque você tem que representar aquele personagem aonde você está. Então, aquele personagem requer o seu tempo, a sua mente, a sua projeção, os seus planejamentos, os seus sonhos, e tem você. Só que a energia agora é dividida para quanto? E aí a gente, às vezes, nesse tempo que nós vivemos, não estamos entendendo porque nós estamos exaustos. Por que estamos exaustos emocionalmente? Por que estamos exaustos espiritualmente? Por que estamos exaustos fisicamente? Porque nós estamos sendo vários, às vezes. E está na hora da gente parar com isso e ser o errado, o que dá a cabeçada, mas é o mesmo o tempo inteiro. Numa caminhada cristã, numa caminhada de fé, numa caminhada rumo ao céu, em que ele vai aprender. Vou confessar um pecado, posso? Confessar um? Meu pastor, eu tenho muito medo de crente piedoso demais. Aquele crente que parece que ele é intocável. Até quando o cara ora, ele é piedoso em excesso. Meu Senhor, não sou como esse publicano que está aqui do lado. Foi o que acabamos de ver no texto que o pastor citou por último. Se você continuar o texto, ele conta a história do fariseu e do publicano. Gente, é gente comum, cara. Igreja é lugar de gente comum. Igreja é lugar de gente. Há um livro fabuloso, chama-se Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Eu não sei se alguém já leu esse livro. É fabuloso. Igreja é lugar de gente imperfeita. Tem um outro livro do Kevin DeYoung, Por que Amamos a Igreja. Como é que eu posso amar um lugar que é uma loucura? Cheio de pecadores, cheio de gente torta, cheio de gente doida. E está todo mundo aqui. Isso é a igreja do Guará 2. Mas é uma igreja que está caminhando rumo ao céu, rumo à sua santificação, rumo ao seu aperfeiçoamento. E vai ter sempre gente doida, porque está sempre chegando. E vai ter sempre gente torta, porque está sempre chegando. Glórias a Deus por isso. Isso é igreja, gente. Isso é mundo real. É assim que nós caminhamos. É por isso que começou o texto dizendo assim, nós admoestamos, nós consolamos, nós exortamos. Porque o tempo inteiro está gente chegando, o tempo inteiro tem gente em níveis diferentes de espiritualidade que nós precisamos cuidar uns dos outros. Isso é igreja. O presbítero Dr. Uriel Eckert, que escreve para Ultimato, fala que a igreja é o único hospital que não dá alta para ninguém. O dia da alta é o dia que o Senhor nos chama. Fábio, está de alta. Ih, Jesus, estou indo. Porque enquanto você está aqui, você o quê? Você erra, você pisa na bola, você peca, você comete falhas. Agora você está zerado. Opa, zerado, meu irmão. Então está na hora de subir, porque esse tempo chegou. Quando somos tratados aquém da nossa dignidade, já se sentiu ofendido? Já se sentiu ofendido? Já se sentiu ofendido na igreja? Dói, né? Aonde você esperaria que menos não deveria acontecer. Aonde não deveria acontecer. Dói demais. Quando você cresce naquele ambiente, você está presente naquele ambiente, são os teus irmãos, são os teus amigos, e você escuta a frase de quem você menos deveria escutar. Como medir nossa autoestima? Confessei o pecado para cá, agora eu vou confessar para cá. Eu lido todos os dias com um excesso de autoestima, que beira a arrogância. Todos os dias eu tenho que lidar com isso. De me achar mais do que eu sou. E eu confesso para a minha igreja, confesso para os meus irmãos. Porque é uma luta que todos nós temos às vezes. Ao contrário de outros que lidam para que a sua autoestima fique o mínimo possível. Ele se acha a pior pessoa, a pessoa mais... Sabe, nós temos extremos, cara. Isso é igreja, que coisa legal. Né? Qual que é uma sacada de um presbítero muito antigo que me falou sobre isso, né? E falou de uma forma muito legal, Fábio, com um tapa na cabeça. Fala para as pessoas dos seus dilemas, para que você possa ter ajuda.
Está todo mundo vendo. Está todo mundo te vendo. Se você não é o cara que fala, não, gente, me ajuda porque eu estou pisando, esse negócio não está legal, pelo menos eu estou sendo o quê? Franco. Isso é igreja. Você acha que as pessoas não estão te vendo aqui todos os domingos? Ou tem hora que a gente, às vezes, não quer transparecer. Como é que a gente faz para não transparecer na igreja? Você chega 18h05 e sai no meio do tríplice amém. Aí você está super bem, porque todo mundo está te vendo como? É o cara que está orando, levantando as mãos e tal, e canta, louva, lê o texto bíblico, concorda com o pastor balançando a cabeça, e ele vai embora. Como é que está a história dele? Como é que estão os dilemas? Como é que estão os conflitos, as perguntas, as angústias? Se a gente não convive. Convive, meu irmão. Sabe o que eu vou fazer? Faz a experiência, dia 1º de maio. Passa o dia lá na igreja. Joga bola com a gente. Vamos ver na hora como é que você vai ficar nervoso, na hora que alguém te der um totozinho por baixo assim. Vamos ver como é que você está bem. Se você está pecando ou não está. Se você está no espírito ou não está. Né? Na hora que você estiver na beira da piscina, alguém vem e te empurra assim, de roupa e tudo e tal. Brincadeira. Aí você segura lá o rojão. Né? Quando estiver para comer a comida lá e tal, você, poxa, estava querendo aquele pedacinho de torta. Aí corre o outro lá. Ele come e te olha, né? Aquilo que você queria comer, né? Vamos conviver? Essa é a nossa igreja. Essa é a nossa família da fé. Muito tempo atrás, eu devia ter por volta de uns 16 anos, nós fomos para uma cidade, fomos morar em Belo Horizonte, e mudamos de bairro em Belo Horizonte, e fomos 3 domingos seguidos numa igreja presbiteriana, e por 3 domingos nós entramos e saímos sem ninguém perguntar quem nós éramos. Aí meu pai não era crente, ficou nervoso. Vamos naquela igrejinha ali, tinha uma igreja batista que funcionava assim na avenida, e ele achava gostoso porque às vezes passava, tinha um troço pegava, viu? O som, a música, o negócio era quente. Nós fomos nessa igreja. Não deu tempo, quando nós sentamos, tudo bem, e tal, e aquela coisa toda, aquela alegria toda. Na segunda-feira, mais ou menos umas 10 da manhã, o pastor foi lá no banco levar uma cestinha de pão de queijo para o meu pai. Falou assim, passei aqui, seu Alexandre, só para poder deixar esse pão de queijo para o senhor tomar café e vim orar com o senhor. Que bom que o senhor esteve lá na igreja. Não durou 5 minutos. Na terça-feira, final da tarde, o pastor de jovens passou lá em casa, pegando eu e meu irmão para um futebol com a turma da igreja. Simultaneamente, devia ser planejado, simultaneamente as irmãs chegaram lá em casa para fazer uma visita para minha mãe. Passamos 1 ano frequentando aquela igreja. Não tinha como. A gente ficava ansioso. Meu pai, que não era crente, ficava ansioso para ir para a escola dominical. Tratamento é tudo. Relacionamento é tudo. Como nós recebemos as pessoas aqui é tudo. Ele tem que sentir que aqui é o melhor lugar do mundo. E é. Percebam, não é só de dizer. A casa do Senhor é o melhor lugar para se estar. Os nossos filhos têm que ter alegria de vir para cá, os adolescentes têm que ter alegria de vir para cá, os jovens têm que ter ânimo de vir para cá, têm que gostar de vir para cá, inclusive para jogar futebol. Aqui é o espaço. Esse é o local. Ficou pequeno? Vamos comprar do lado. Não está dando aqui, vamos subir. Não preocupemos com isso, mas é aqui o melhor lugar para se estar. Aqui é o melhor lugar para se estar. Mais um pouco. Quando usamos de intimidação e dominação para realizar nossas aspirações. Ninguém faz isso, né? Nós não fazemos isso. Cuidado. Nós fazemos isso dentro da nossa casa. Esposa faz com o marido faz com a esposa. Fazemos com os filhos. Filhos fazem chantagem com seus pais. Fazemos na igreja, às vezes exercemos o nosso ministério de forma tirânica. Às vezes exercemos o nosso ministério de forma passiva demais. Temos que ter o equilíbrio para isso. Deixa eu andar rápido, senão vai terminar aqui. A busca por respeito. Por que nós rimos do desrespeito? Será que você já riu de alguém ser desrespeitado?
Sabe o que é isso? É a humanidade nua e crua. É o nosso eu mais transparente do mundo. E nós, às vezes, ficamos felizes com aqueles que nós taxamos de nossos inimigos. Quando ele é desrespeitado, você... Muito bem. Cuidado, tá? Elogios aumentam a nossa dignidade? Elogios aumentam a nossa autoestima? Mexe com o nosso ego. De vez em quando dá aquela cutucada, né? Elogio de quem é top de linha te faz muito bem. Elogio de gente falsa. Por isso que eu coloquei estimado elogio e fator de credibilidade. Não é todo elogio que é bom. Porque tem aquele elogio que sou o quê? Hipócrita, falso. E você sabe que ele é falso. Você sabe que ele é falso. Você sabe que ele está falando para você, mas não é isso que ele está pensando. Nossa, você é um ótimo advogado. Safado, você é minha mãe. Nossa, como é que você canta bem. Nossa, você toca piano. Eu já vi muitos melhores. É um elogio falso. Não faça isso. Credibilidade é como? É quando você é sincero. Mas cuidado com a sinceridade, porque sinceridade é uma coisa também muito boa, às vezes também não, tá? Eu vou falar isso agora sobre isso. Insultos degradam a nossa autoimagem. Quando nossas fraquezas são criticadas. E aqui eu coloquei. Existe a crítica destrutiva. Pastor, sabe qual é uma crítica destrutiva que nós fazemos muito na igreja? Então eu quero te falar uma coisa, mas é em amor, tá? Senhor Nilson, eu quero falar uma coisa com o senhor, mas é em amor, tá bom? Mano, você já joga o em amor para você poder dar o quê? Dar uma bicuda no cara. Isso é, sabe, é deplorável, porque você, além de não ser alguém que levanta, você ainda se justifica para ser ruim. Coisa horrorosa. Coisa horrorosa. Se você não tem algo de bom para dizer, e eu acho que deve ter mais ou menos umas 6 ou 7 semanas que o pastor Fábio falou sobre isso no sermão. Se você não tem algo a dizer, fica calado. Fica calado. Guarda para você. Você não tem nada para dizer para Marta? Então não fala nada, cara. Mas eu quero fazer uma observação sobre como ela tocou no piano. Vai mudar? Ela já tocou. Já aconteceu. Só que esse domingo ela tocou maravilhosamente, não teve nada. Você fala o quê, cara? Todo mundo erra lá um si lá no meio lá do dó e vem, o dedo pegou lá do lado, e acabou, não interessa. Agora, percebam bem uma coisa interessante quando faz uma crítica construtiva. Pensa em 3 perguntas. Você quer fazer uma crítica para o cara. Fábio, vou falar sobre o seu sermão, tá bom? Qual foi a coisa mais legal que você viu quando você fez esse sermão de hoje? O que você fez nesse sermão de hoje que você faria se tivesse outra chance de pregar o mesmo sermão? O que eu posso te ajudar, Fábio? A palavra crítica não entrou em nenhuma hora. Você simplesmente fez o que com a pessoa? Caramba. Palavras de motivação, palavras de empenho. E, no final, o que eu posso fazer para te ajudar, que você que chegou agora na igreja, está começando essa caminhada, o que eu posso te ajudar na sua caminhada na mocidade da Igreja Presbiteriana do Guará 2? Maria Tereza. Perceberam? Se eu não tenho algo de bom, não fale. Não saia da vossa boca nenhuma palavra. Não saia. Não deixa nem chegar na ponta. Não saia. Não vai fazer bem. Eu queria... Isso. O vídeo. Eu queria mostrar para vocês um pequeno vídeo. Ele tem 4 minutos e meio.
é a cena de um filme que toda vez que eu vejo essa cena, eu fico profundamente emocionado. E ele é um trecho, ele está comentado, que eu não consegui editar, então tive que achar um que estava lá já com os comentários, mas eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. E os soldados que vivem porque são capazes. Você não é. Você precisa sentar e orar para tudo. Olha para você, está fazendo isso agora. Sabe, qualquer que seja a crença que tem nessa sua cabeça maluca, ela não vai te ajudar. As coisas não são assim. Ô, Palito, qual é o seu nome mesmo? Desmond Doss. Não tenho problema nenhum em usar o uniforme, saudar a bandeira e cumprir o meu dever. Eu só não carrego arma nem tiro vidas humanas. Eu já vi pés de milho com físicos melhores. Me dá vontade de arrancar uma orelha, soldado. Aguenta seu próprio peso? Sim, sargento. Então vai ser fácil para você. Quero que conheça o soldado Desmond Doss. Aparentemente, o soldado Doss não acredita em violência. Ele não pratica a violência. Ele nem sequer ousa tocar numa arma. Você sente que a maioria das pessoas considera você um maluco? Eu sou diferente, eu sei disso, mas... eu não vou fingir ser algo que eu não sou. Eu sou o que eu sou. Se ele falar em Deus, mostre o inferno para ele. Eu quero ele fora. Doss, sua área é uma desgraça. Parece um chiqueiro! Então você não faz ideia de quem te atacou. Eu nunca disse que fui atacado, sargento. Então o que você está dizendo, Doss? Eu tenho um sono bem pesado. Não vou tocar no rifle, senhor. Eu não tô pedindo, soldado. É uma ordem direta de um comandante da companhia. Deixa os homens corajosos vencerem a guerra. Eu não sei que outro jeito. Eu já fiz tudo o que me pediram, exceto uma única coisa. Eu sou tratado como um criminoso só porque eu não quero matar. Você tentou. Mas não vou conseguir viver comigo mesmo se não permanecer fiel ao que eu acredito. Faz isso! Não mata ele! Sai de perto de mim, mulher! Eu tenho a energia e a paixão para servir como médico, junto com todos os outros homens, correndo os mesmos riscos, só que enquanto eles tiram vidas, eu estarei salvando. Soldado Ross está livre para entrar no inferno da batalha sem uma única arma para se proteger. Por favor, não! Por favor, não me deixa! Eu não vou a lugar algum! Eu vou te levar pra casa. Você tá comigo, Ralph, tá bem? Eu vou te levar pra casa. Aonde pensa que vai, Doss? Ainda tem feridos por aí, sargento. Qualquer homem são imploraria por uma arma. Eu nunca disse que eu era são. Aprendi cedo a odiar. E aprendi a julgar mais rápido ainda e te julguei errado. Eu tô com medo. O que você quer de mim? Eu não entendo. Eu não consigo ouvir. Tudo bem. Só 32 desceram, senhor. Meu Deus. Por favor, senhor. Me ajuda a salvar mais um. Eu orei o tempo todo. Eu ficava orando, Senhor, por favor, me ajude a salvar mais um. Quando fiquei sem força, disse, Senhor, me ajude a salvar mais um. De onde é que esses caras estão saindo? Do cume. Achei que já tinham descido. Nem todos. Tem uns malucos lá resgatando os feridos. Ah, seu filho da mãe. Soldado Palito, você é cheio de surpresas. Como conseguiu descer de lá? O Doss. O Howell e o Doss fizeram isso? Não, foi só o Doss. Doss, o covarde. Você fez mais a serviço do seu país do que qualquer outro faria. A maioria aqui não crê nas mesmas coisas que você. Mas eles acreditam demais no quanto você acredita.
Qual é o motivo da demora, capitão? Devia ter começado o ataque há 10 minutos. Estamos esperando, senhor. Esperando pelo quê? O soldado Doss terminar de orar por nós. O soldado Doss terminar de... Mas quem é o soldado Doss? Excelente filme, que traz justamente essa perspectiva que nós estamos falando agora. E eu termino a gente fazendo algumas perguntas nossas, né? Como o seu trabalho afeta a sua dignidade pessoal? Está satisfeito? Está legal? Está dando para testemunhar lá? Está dando para não abrir mão da sua fé? Onde estão investidas suas aspirações e significado? O que você quer? O que você quer da vida? Você está sonhando nesse momento? O que você está planejando para o seu futuro? Quais são os símbolos de status em sua comunidade, no seu trabalho? Você está sendo medido por esse símbolo de status? É essa... Talvez a reflexão agora do lado de cá, né? Nós somos uma comunidade. Que tipo de status nós estamos criando nos demais, no ambiente da nossa comunidade? Quais foram os elogios mais significativos que você já recebeu? Lembrou? Quais foram os insultos ou críticas mais impactantes que você já recebeu? Às vezes a gente lembra muito desses, né? A gente lembra mais do insulto do que do elogio, né? Quais foram as suas maiores conquistas e seus piores fracassos? Todas essas perguntas, elas fazem parte da nossa caminhada cristã. Todas elas fazem parte da nossa reflexão dessa manhã, quando nós falamos do significado. Falamos muito sobre criar coisas. Falamos muito sobre o perfil de criar coisas. Falamos muito sobre senso de trabalho. Falamos muito de uma cosmovisão no trabalho. Mas qual é o significado disso tudo? Qual é o sentido disso? Nós colocamos a nossa expectativa onde? Ela vem numa expectativa da glória de Deus e, consequentemente, as coisas vão acontecer? Ou ela está num significado de um status ou de algo que vai ficar marcado? Eu quero deixar a minha marca na história. Como é que você vai deixar essa marca? Pela sua produção, e depois isso pode desaparecer, ou pela sua história? De 1904 para cá, 96% dos prêmios nobres eram cristãos. 96%. Produziram alguma coisa, geraram alguma coisa, escreveram alguma coisa que ficou registrado ao longo de todo o processo histórico que está aí para a gente até hoje. São lembrados. E quando você lê a biografia de alguns deles, eles falam da sua motivação para a glória de Deus. Por isso que essas coisas duram. Elas duram porque nós expressamos a glória de Deus. Estamos nesse tempo, Deus colocou a nossa existência nesse tempo da história, porque Ele quer que nós expressemos a glória de Deus nesse tempo. Você não nasceu no século I, você não nasceu no século XIV, você não nasceu no século XVIII. Você nasceu no século XX, XXI, porque Deus quer que você faça expressar a sua glória dele nesse tempo. Seremos lembrados por aquele que nós temos que ser lembrados pelaquilo que nós fizemos. Eu fecho lembrando a frase de Jesus. Qual é a nossa expectativa? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei.
Entra agora, vem embora, vem para cá. Acabou o tempo, acabou o sofrimento, acabou a luta, acabou as angústias, acabou o sofrimento, acabou as críticas. Entra na glória do teu Senhor, que agora aqui é tudo diferente. Que essa seja uma verdade para todos nós. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário nessa manhã? Júlio. Assim, Deus me deu, no meu trabalho eu tenho uma missão, às vezes, bem... eu trabalho com vários tipos de pessoas, né, perfis muito diferentes, e muitas vezes eu me dou tudo, né, para conseguir o objetivo. Eu vejo muitas vezes como uma missão, e muitas vezes eu chego no final de um trabalho e vejo uma insatisfação do outro lado. Então eu penso assim, poxa, mas eu me esforcei tanto, eu me dei o meu máximo, eu fui além da minha capacidade. E ultimamente Deus tem me mostrado que é nesse momento que a gente fez pelo Senhor. Que não houve satisfação do outro lado para você ter alguma coisa do lado de cá, né? Você se deu, fez tudo e fala assim, nossa, tudo que eu faço ainda é pouco para tentar ter uma satisfação. E é impressionante, porque nesse momento, quando você olha para Deus, você entende que esse é a nossa missão aqui para a glória do Senhor. Não é para nós, é para Ele. Mais alguém? Deus possa nos abençoar, então, ricamente, em nome de Jesus. Que seja um domingo abençoado. E hoje à noite, 17h50, para chegar 10 minutos, não chega esbaforido. Chega, ora, se prepara para ouvir a palavra do Senhor, se prepara para o culto, vê os irmãos. Para 18 horas a gente começar o culto, né, reverendo? Chega mais cedo. É bom estar na casa, vem, cumprimenta os irmãos, né? Já senta logo aqui na frente, deixa os últimos lugares lá para o pessoal que vai chegar depois, senta aqui, bem aqui no primeiro lugar. Né? Tem aquelas piadas, né, que diz que a unção está perto do púlpito, então fica bem perto aqui que vai sair muita unção hoje à noite, em nome de Jesus. Deus abençoe e ótimo domingo.